Glória a Deus, Igreja de Jesus. Que privilégio para mim estar aqui, é uma honra. Eu quero agradecer aos pastores dessa casa e todos os irmãos que estão envolvidos, há tantos anos com o meu ministério, Daniel, Camilinha, tantos irmãos, tantos músicos, tantas pessoas maravilhosas que nós temos, amigos aqui nessa cidade. Nós glorificamos a Deus pela vida deles. E também a vida de vocês. Acompanho essa igreja há alguns anos e tenho visto o crescimento que Deus tem multiplicado, que Deus tem feito. Você e a sua casa é uma porta da graça de Deus, é uma porta da salvação de Deus para o Brasil, para a Imperatriz, para o seu bairro, aonde você está. Como é importante essa multiplicação, como é importante cada casa ser um ponto de luz, um ponto de encontro com Deus, Então, fico muito feliz por ver cada dia que o Senhor tem acrescentado a vocês. Queridos, para você que não me conhece, o pastor já falou, então eu moro em Orlando hoje, por uma direção de Deus. Sou casada com Marcos há 15 anos, temos 2 filhos, o Joshua e a Anne, que são os meus maiores presentes de Deus na minha vida. O Joshua tem 9 aninhos, a Anne, ela tem 5 anos, eles são maravilhosos, são uma bênção na minha vida. Marcos também, nós servimos a Alcance Church, que recebemos a cobertura do pastor Luciano Subirá. O nosso pastor em Orlando é o irmão do pastor Luciano Subirá, que é o Paulo Subirá, junto com a Juliana. E graças a Deus, o Senhor também tem dado crescimento nesses 3 anos da igreja lá. Tem sido um tempo maravilhoso. Temos visto muitas curas. Ali existe realmente um campo de missões muito grande. Talvez você pense assim, Estados Unidos, tudo é fácil, tudo é isso, mas não é. Em muitos lugares há uma sequidão espiritual tão grande, tão grande. Quantas pessoas vão para lá e perdem os corações, perdem seus casamentos, perdem seus filhos. São corações que precisam reencontrar Jesus, são corações que precisam ser pastoreados. E Deus tem levantado muitas igrejas brasileiras nos Estados Unidos. Esse último ano foi o ano que eu pisei de verdade naquela terra. Acho que nos outros anos eu estava meio flutuando. Mas esse ano foi o ano que eu mais rodei em todos os estados. E o que eu vi, pastor, foi de pastores americanos com seus 98 anos, pedindo ajuda a pastores brasileiros e transferindo escritura de igreja, transferindo até o que tinha na conta da igreja, pedindo ajuda à igreja brasileira. Gente, eu vi isso em mais de 6 vezes, só esse ano, que eu rodei naquele país. Há um propósito de Deus de enviar brasileiros para aquela terra. E muitos estão ali, sabe, alguns falam, mas é ilegal. Eu não estou aqui para falar disso, mas muitos estão ali legais. E Deus tem usado essas pessoas para ancorar a igreja americana. E eu estou impressionada com o que Deus está fazendo, essa fundição, essa junção. Tem sido algo assim que eu tenho ficado impactada. Não foi em um lugar que eu vi isso, em vários lugares que eu vi. Os pastores comentando, nós estamos aqui porque a igreja americana passou tudo para nós. Então, realmente, gente, a palavra que estava sobre o Brasil, de que o Brasil seria um celeiro de missionários, está acontecendo. Eu quero te informar que está acontecendo. Se você não sabia até hoje, fique sabendo. Deus tem usado muitos brasileiros para avivar a igreja americana. Deus tem usado aquilo que eles já derramaram na nossa vida. Eu fui tão impactada com o ministério do Danduque, tantos anos, desde 9 anos de idade. Primeira vez que eu entrei no culto e senti tanta presença de Deus. Fazia parte de uma igreja que não acreditava no Espírito Santo. E quando eles chegaram naquela igreja, meu Deus, provocou uma revolução. E a nossa vida nunca mais foi a mesma. Eles semearam muito nas nossas vidas. E hoje, vendo o que está acontecendo lá, eu fico muito feliz. Porque Deus tem nos levantado para ancorar, para ajudar outros países na evangelização. Daquilo que nós recebemos, nós podemos também ofertar. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler a poderosa e santa palavra do Senhor nesse momento. Eu estava perguntando a Deus o que deveria compartilhar com vocês. E no meu pensamento eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E eu senti algo no meu espírito tão profundo dizendo,
é um tempo de preparo, é um tempo de se preparar, é um tempo de saber como está vivendo e para que está vivendo. Nós precisamos de palavras que realmente vão trazer um norte, porque os dias que nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, nós precisamos ter uma fé muito firme em Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Daqui para frente, nós vamos ver muitas coisas. E eu e você precisamos alargar, sabe, as nossas raízes, aumentar as nossas raízes no Senhor. E como nós aprendemos a fazer isso? Ouvindo a palavra de Deus. Diga assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Amém, queridos? O título da minha pregação hoje seria a adoração e o campo de batalha ou campo de guerra. E para iniciar, eu quero ler para você uma frase de John Piper, que é um pastor muito renomado nos Estados Unidos. Recentemente ele disse isso: só vamos entender o real poder da oração e da adoração quando compreendermos o tamanho da batalha que nós estamos inseridos. Ou seja, nós só vamos dar valor realmente à oração e à adoração quando entendermos o campo de guerra que nós estamos. Ou seja, não tem como fingir, não tem como negar, não tem como ficar fora desse campo. Todos nós estamos nesse campo. E nós precisamos saber o que fazer, o que falar, para que a gente possa agradar a Deus enquanto estamos nessa terra. Amém, queridos? Então eu quero falar sobre isso com você. E em Mateus 4, você já abriu? Todos abriram? A palavra diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a santa cidade, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você pode aplaudir o nome de Jesus por essa palavra? Aleluia. Quantos aqui acreditam que Jesus é um modelo de vida para nós? Quantos aqui acreditam? Quantos aqui acreditam que não é Jesus que tem que entrar no meu estilo de vida, sou eu que tenho que me adaptar ao estilo dele? Quantos aqui acreditam que Jesus, sendo o varão perfeito, eu preciso me moldar, eu preciso me espelhar a ele? Quantos aqui acreditam nisso? Então, se você crê nisso, meu querido, você precisa entender esse texto de uma forma diferente. Como? A palavra diz que toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus para algumas coisas maravilhosas. Para nos edificar, para nos admoestar, para nos ensinar no caminho da justiça. Ou seja, tudo que está escrito aqui é para o meu aproveito e o seu. Amém? Então, se nós vamos estudar como Jesus foi tentado no deserto, você precisa entender que Satanás não muda as táticas dele. Ele é terrível, mas ele não muda. Ele faz as mesmas coisas desde muito tempo. Desde muito tempo. Ele quis ser igual a Deus desde muito tempo. E ele vem então aqui, na última, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tentando novamente ganhar uma adoração que não é dele. Nesse texto ele pede que Jesus adore ele, mas de novo ele está tentando uma coisa que ele tentou lá atrás e já tinha dado errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Queridos, se Jesus passou por um deserto desse, você acha que eu e você estamos livres de passar? Sim ou não? Nós somos melhores que o nosso Senhor? Não.
Qual é a visão de Deus, então, do deserto? Eu não posso viver com uma mente medíocre em relação ao deserto, se Deus pensa algo diferente do deserto. Eu preciso entender como Deus pensa no deserto, para que eu tenha os frutos que Ele sabe que pode dar naquele deserto. Amém? O povo de Israel passou pelo deserto e muitos morreram porque eles não alinharam a sua fé com a fé de Deus, a sua visão com a visão de Deus. Se a Bíblia está nos dizendo que Jesus passou por um deserto, a Bíblia também fala que Ele foi aperfeiçoado pelo que Ele sofreu. Nós também seguiremos os mesmos passos do Mestre. Nós também teremos uma cruz para carregar, nós também teremos que tomar do mesmo cálice. Tem gente aqui que vai para o céu ou não? Você está indo para o mesmo lugar que eu ou não? Tudo que passa disso é tentativa de não viver um evangelho, queridos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Tudo que passa disso é um jeitinho brasileiro de tentar viver o evangelho sem a cruz de Cristo, sem entender o caráter que Deus quer gerar em mim e em você. E por esse evangelho fajuto não vale a pena viver. O evangelho real é o evangelho de Jesus Cristo, que não é baseado só em obras, mas é no poder de Deus que transforma o ser humano. Amém ou não amém? Então, quando eu olho para a Escritura e percebo como Jesus foi tentado, eu preciso entender que Satanás não muda as táticas. E que ele também vai tentar fazer as mesmas coisas comigo e com você. Porque ele está tentando abalar coisas fundamentais. Coisas que são eternas. E a primeira tentação é sobre a identidade. Diga assim, ao primeiro nível. O diabo disse para ele, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Por muito tempo eu nasci num lar cristão. E eu via toda a glória do capítulo anterior, Jesus sendo batizado, o céu abre, a pomba vem, Deus fala, olha, esse é meu filho, afirmando a identidade, e de repente Jesus está no deserto. E isso me intrigava, eu falava, Deus, mas por que de uma glória foi para um deserto, né? Quantas vezes na nossa vida também é assim? Quantas vezes temos, aquele momento de êxtase na presença de Deus e de repente Deus nos coloca no deserto. E o Espírito Santo disse para mim, eu não tenho problema de levar os meus filhos para o deserto. Assim como eu levei Jesus. E eu falei, Senhor, mas por que isso? Parece tão antagônico, parece que não deveria fazer isso, levar ele para o deserto. E o que Deus disse para mim é, eu sei o alimento que eu tenho depositado e ofertado na vida dos meus filhos. Eu não tenho problema de conduzir os meus filhos para o deserto. Eu sei o tipo de alimento, um alimento santo que eu tenho depositado, que eu tenho investido. Queridos, o que você tem recebido nesses últimos anos é algo maravilhoso, é um alimento que vem do céu. E Deus, então, Ele não tem problema, assim como Ele levou Jesus, Ele vai também nos levar para quê? Para que a nossa fé seja provada e aprovada, para que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com o de Cristo, para que cada vez mais possamos estar firmes na fé, em o nome do Senhor. Quantos estão comigo? Então, o primeiro ataque é sempre na identidade. Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Na semana passada, eu fui ler esse texto com o Joshua, e eu peguei um pão mesmo da minha despensa e peguei uma pedra. E eu falei, olha Joshua, como essa pedra é firme, olha como esse pão, não dá para você construir nada nesse pão, se você pegar esse pão e colocar na água, ele vai dissolver. Eu estava tentando falar na linguagem dele, para ele entender essa passagem, e foi algo tão lindo, Deus ministrou tão profundo o meu coração. Mas nesse momento aqui, queridos, o diabo sempre tenta colocar em xeque a nossa identidade em Deus. Quem nós somos. A palavra fala que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Amém? Que nós temos o direito, por causa do sangue de Jesus, de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. E quando você fala de filiação, tem muita coisa envolvida. Quando você fala de uma filiação, você fala de legado, você fala de herança. Porque quem não é filho não tem herança, não tem legado, não tem um sobrenome. Jesus estava ali naquele momento e mostrando para mim e para você que o tentador, muitas vezes, ele fará com que você não creia na sua identidade em Deus. Ele fará com que você olhe para as circunstâncias, olhe para as situações e duvide de quem você é. É triste essa realidade, mas muitos cristãos estão dentro das igrejas, não dízimo, fala aleluia, glória a Deus, pasta joia,
mas eles não sabem quem eles são realmente. Quando o diabo vem arguí-los sobre a sua identidade, a gente poderia ver, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, muita gente tentando transformar pedra em pão. Quantos crentes estão nesse campo de batalha, sendo vencido por Satanás, tentando transformar pedra em pão? E não vai dar certo, querido. Não vai dar certo. Enquanto as pessoas não entenderem quem são em Deus, elas vão estar escravizadas debaixo da necessidade. Dentro desse campo, Satanás tenta nos fazer refém das nossas necessidades. Quem não sabe quem é refém daquilo que precisa. O diabo sabia que Jesus estava com fome. E ele disse: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Olha que antagônico. Porque quem é filho de Deus não vai transformar pedra em pão. Só tenta transformar pedra em pão quem não sabe a sua identidade, queridos. Crente que está no deserto tentando transformar pedras em pães, princípios eternos de Deus em coisas passageiras, é porque não sabe quem é. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei como andam as áreas da sua vida. Mas se você ainda luta em não aceitar os princípios de Deus, provavelmente você não sabe quem você é. Mas nessa noite, Jesus está aqui porque Ele quer te mostrar o quanto você é amado. O quanto você é amada. E o quanto você precisa dessa revelação. Porque se você não tiver essa revelação, Satanás vai usar a sua falta de revelação para te fazer virar escravo. Ficar no deserto, tentando transformar pedras em pães, é uma coisa que desgasta demais, queridos. Quantas pessoas estão desgastadas em suas vidas? Porque não se conectaram com o Pai. Porque não se conecta com Deus. Estão tentando viver suas próprias vidas da forma que acha, até religiosamente. Até tem boas intenções, mas não funciona. Não funciona. Por isso que a vida de Deus não funciona na vida de muitos crentes. Porque eles estão como pessoas que não sabem quem são e são escravos das suas necessidades. Era como se o diabo estivesse falando para ele assim: resolva seu problema. Você não está com fome? Seja independente. Você não precisa incomodar seu pai. Você não é filho? Você não tem poder? Queridos, Jesus sempre teve todo o poder, amém? Ele mesmo disse: olha, se eu precisasse chamar os anjos, eu chamaria. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, sempre teve. A dependência com Deus não é quando a gente não pode fazer. A dependência com Deus é quando você pode, você não faz, porque você não recebeu uma direção do Pai. Uau! Isso me cativa. Isso prende o meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A dependência não é quando eu não posso fazer, é quando eu posso, mas eu não faço por amar ao Pai, por estar conectado com o Pai. Diga assim: Senhor, me livra de não saber a minha identidade e de me tornar escravo de Satanás, idolatrando as necessidades. Diga assim: porque sempre vai ter necessidades. Diga assim: enquanto eu viver vai ter necessidade. Mas eu preciso saber quem eu sou, para não ser manipulado e viver correndo atrás de coisas que só os gentios correm. Os filhos não precisam fazer isso. Oh, aleluia. Pode aplaudir, irmã, pode aplaudir. Se você quiser aplaudir sozinha, você aplaude. Você entendeu? Entendeu? Então, se somos filhos, por mais que estamos com fome, por mais que passamos dificuldades nessa vida, nós não nos rendemos a elas.
Porque nós temos uma herança em Deus. Nós temos um legado em Deus. Nós temos o sobrenome dEle. Nós temos as promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Nós não precisamos ficar embolando essa vida de 70, 80 anos, tentando fazer isso aqui girar, só para girar. Não, você não nasceu para isso. Você pode descansar no braço do seu Pai. Você pode confiar na palavra dEle. Então, se o diabo não levar você a idolatrar suas necessidades, do que você precisa? Nossa, precisa de um monte de coisa. Precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa de um carro, precisa disso, precisa de marido, né? Oh, meu Deus. Mas, querido, não vai parar aí. Amanhã, quando você tiver filho, vai ter necessidade do filho, vai ter... não para. Se o diabo não leva a gente à idolatria da necessidade, a idolatria é a incapacidade do ser humano crer num Deus invisível. Quando nós falamos da necessidade, nós precisamos entender que nós temos um Pai que antes que venha uma palavra na nossa boca, Ele já sabe de tudo o que nós precisamos e pensamos e sonhamos. Sabe, queridos, o que mais me impressiona em Deus é como Ele se mostra real na nossa vida. Como Ele é real. Eu fui ministrar em Boston, acho que umas 3 semanas atrás, e na hora que eu estava ministrando louvor, meu pastor Luciano fala que é a impressão no espírito, né? E eu tive aquela impressão no espírito, e eu entendi, como se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim, eu trouxe muitas pessoas nos Estados Unidos, aqui nessa terra, para eles entenderem que isso aqui não é o fim. Eles precisaram disso para conseguir me encontrar. Eu quis chorar naquela hora. Eu falei, Senhor, então tem hora que o Senhor dá as coisas para a gente ver que aquilo não é nada. Porque nós estamos idolatrando as necessidades. Aí Deus muitas vezes nos dá as coisas para Ele falar, tá, e aí? E agora? Realmente eu preciso do Senhor, continuo precisando do Senhor. E naquele momento eu falei, Deus, então me ajuda a ter um coração melhor. Eu não quero então conseguir tirar do Senhor coisas, para que o Senhor me faça ver que é só do Senhor que eu preciso. Me ajuda a chegar nesse lugar sem antes pegar coisas. Mas muitas vezes Deus dá as coisas para Ele pregar para nós que nós precisamos muito mais da presença dEle. Precisamos muito mais do amor e dessa filiação fortificada nele. Diga assim, eu sou filho, eu sou filha. Diga, eu creio no sustento do meu Pai. Diga, eu não vou adorar as minhas necessidades. Eu vou adorar só a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Oh, glória! Nem só de pão você vai viver, meu querido, mas você vive da palavra do Senhor. Quando estes que sabem quem já são em Deus e que não caíram na idolatria da necessidade, o diabo então tenta nos levar para o segundo nível. Se és filho, atira-te abaixo, porque está escrito, os meus anjos ordenarão a teu respeito para que te guardem. Satanás aqui então vem tentando gerar um medo da morte. O medo de uma não proteção de Deus. E nós estamos passando por um tempo muito difícil nessa questão da saúde, é vírus, uma pandemia. E querendo ou não, essa pandemia chacoalhou a fé de muitas pessoas. Em quem nós cremos? Em quem nós confiamos? Você e eu realmente confiamos a nossa vida nas mãos de Deus? Satanás aqui tenta fazer com que Jesus duvide ou provoque a Deus
de uma forma errada para tentar gerar uma confusão ali. Jesus não caiu nessa porque ele é um filho que tem uma filiação totalmente alinhada com o Pai. Mas muitas vezes nós precisamos olhar para Jesus e falar: Jesus, me ajuda. Porque muitas vezes os medos nos paralisam. Será que amanhã está seguro mesmo? Será que se vier uma segunda pandemia eu vou morrer ou eu vou viver? Será que o meu filho vai morrer ou vai viver? Será que o meu filho vai ter anticorpo para o que está vindo ou não? Medos que tentam nos paralisar. Duas ferramentas de Satanás terrivelmente usadas contra os humanos. É a culpa e o medo. Culpa e medo. Culpa e medo. Não tem nada mais que paralisa o ser humano do que culpa e medo. Então ele chega para Jesus e fala: olha, se você é filho, você pode então se jogar daqui, porque no Salmo 91, ele cita texto do Salmo 91, porque lá está dizendo que os anjos vão dar a ordem a teu respeito e vai te guardar. Queridos, quem não conhece a Deus, cai nessa armadilha. Você já viu crente falando assim: eu vou colocar Deus na parede? Quantos já viram isso? Eu vou ter uma conversa séria com Deus. Isso mostra a pequenez da fé. Isso mostra a pequenez da intimidade. A gente não se bota na parede. Ou nós confiamos na soberania dele, ou nós não confiamos. Ou nós confiamos na proteção de Deus sobre a nossa vida. Ou você pode, meu irmão, passar álcool no seu corpo inteiro que nada vai resolver. A sua confiança está em quê? Nós usamos máscaras pelo próximo, amém? Vamos usar máscara, vamos usar álcool, mas é nisso que está a nossa segurança, irmãos? Não. A vacina é a nossa segurança? Não. A nossa segurança ainda continua sendo o Pai Celestial. Nós existimos por causa dele, nós viemos por ele, nós vamos voltar para ele. E ele sabe o momento e a hora de cada um. Como viver uma vida evangélica, crentez, com um medo terrível de morrer, queridos. Satanás prende muitos por causa do medo. Quantas pessoas não voltaram para a igreja até hoje por causa do medo? Eu tive amigos que ficaram 6 meses enclausurados. Não, porque eu não vou pegar. Pegaram dentro de casa, sem sair. Não sabe como pegaram. E aí você fala, os nossos mecanismos humanos, eles funcionam até certo ponto. Mas Satanás sabe se nós confiamos a nossa vida mesmo em Deus ou não, porque isso exige confiança, queridos. Quem não confia em Deus não vai assegurar sua própria vida na mão dele. Não vai. Por que nós estamos falando disso? Porque Deus quer deixar você bem preparado para esse campo de batalha. Deus quer que você saia dessa noite e nunca mais esqueça que a sua segurança está em conhecer o Senhor e permanecer firme no Senhor. Não importa o que aconteça daqui para frente, a sua fé, a sua filiação tem que estar resolvida. A sua confiança em Deus precisa estar cravada, confirmada, solidificada na rocha. O diabo tentou Jesus no medo que paralisa toda a humanidade, mas não paralisou a ele. Existem 2 tipos de nome para provar a Deus. Quando a palavra fala provar e ver de que o Senhor é bom, no hebraico está dizendo de testar como se fosse uma sobremesa. É taste, é algo bom. Agora, o que Satanás ele provoca aqui é um tipo de teste para provar o caráter. Esse tipo de teste nós não aplicamos em Deus. Só aplica esse teste em Deus quem não tem uma filiação resolvida. Quem não sabe quem é. Quem é crente Nutella, né? Porque está tão em moda falar esse nome agora, né? Crente Nutella aplica esse teste em Deus. Mas aqueles que são filhos de verdade, nunca vai colocar o pai na parede dizendo, resolve aí, eu confio em você.
formas de tentar a Deus. Eu vou entrar nesse casamento e depois Deus me salva. Já viu isso? Já viu isso? Ah, não quero saber de nada, eu vou me jogar daqui. Se joga e se estribucha lá embaixo. Porque Deus não responde pessoas que o provocam. Deus responde a filhos. Deus guarda filhos. Deus guarda amigos, amigas. Deus guarda aquele que tem intimidade com Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A palavra fala em Salmos 25:11 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a esses o Senhor fará conhecer a sua aliança. Um afrontador, ele pode dizer para você, se Deus existisse, não deixaria essa pandemia acontecer. Se Deus é Deus mesmo, por que Ele não vem, faz isso e faz aquilo? Isso é um espírito totalmente influenciado por Satanás, queridos. Deus nunca vai se revelar a pessoas que o afrontam. Nós cantamos essa noite. Jesus diz, se você me amar, o Pai te amará, eu te amarei. E o que vai acontecer depois disso? A manifestação de Deus é para filhos, não para provocadores. Não para o ímpio que olha para Deus e fala, me prova que o Senhor existe, faz isso e faz aquilo. Se Deus fizesse o que os ímpios pedem, queridos, Ele deixaria de ser Deus. Se Deus fizesse tudo o que eu quero, os meus caprichos, Ele deixaria de ser Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa provar nada para mim. Ele está comigo na fornalha. Se tiver a fornalha, se não tiver, se tiver boas situações ou más situações, Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele não está preso a essas realidades, às nossas circunstâncias. E Ele quer nos tirar do poder dessas circunstâncias. Como Ele fará isso? Fazendo com que a nossa confiança nele aumente. Quanto mais eu e você confiarmos em Deus, menos medo vai haver da morte, menos medo vai haver do futuro. Porque enquanto eu e você tememos o futuro, tememos o medo, Satanás pode controlar áreas da nossa vida. Quantas pessoas não liberam seus filhos para campo missionário por causa do medo? Quantas pessoas não vão para o ministério por causa do medo? Quantas pessoas não fazem a vontade de Deus por causa do medo? Tem uns que não tiram nem carteira por causa do medo. É tantas prisões, mas Deus está à sua procura, meu querido, porque Ele quer te libertar. A palavra fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Por que a palavra fala isso? Porque escravo não liberta escravo. Nós não somos libertos em nomes de cantores e de pastores, nós somos libertos pelo sangue, pelo nome de Jesus. Ele é o Filho verdadeiro, e por causa do sangue dele nós nos tornamos filhos. Então se o Filho me libertar, então verdadeiramente eu serei livre. Como eu posso vencer o medo da morte? Me colocando debaixo da poderosa mão de Deus e imitando Jesus, como Ele fez nesse campo de guerra. Diga assim, eu não preciso tentar o meu Deus. Diga assim, eu confio nele. Nem que seja profetizando, fala, eu confio nele. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, eu vou crescer na minha confiança no caráter dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma resposta maravilhosa dentro de uma fornalha. Eles disseram, fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus nos salvar, está tudo bem, mas se Ele não nos salvar da fornalha, está tudo bem também. Ele continua sendo Deus. Nós vamos continuar sendo seus servos e Ele vai continuar sendo Deus. Uau! Que confiança!
Você acha que esse tipo de fé Satanás prende uma pessoa dessa? A gente não prende. Como que vai prender uma pessoa dessa, que tem uma fé dessa? Diga assim: Deus, eu quero essa fé de acreditar absolutamente no caráter do Senhor, independente de qualquer coisa. Diga assim, levanta sua mão. Se Ele me livrar, Ele é Deus. E se Ele não me livrar, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia, 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 aleluia. Só o Senhor é Deus. Agora, o terceiro nível é o ataque na nossa adoração. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Queridos, não há adoração verdadeira se primeiro não sabemos quem somos. Porque o Pai procura quem? Quem que o Pai procura? Os verdadeiros, mas Ele é o Pai, então fala de filhos. Precisamos saber quem nós somos. Não pode haver uma adoração verdadeira se não tiver confiança. A palavra fala que para nós não deixarmos a nossa confiança, porque ela tem um galardão muito grande. Você não pode deixar sua confiança em Deus, você precisa lutar pela sua confiança. Não só pela fé, não só pela visão, mas pela sua confiança em Deus. Então, se sabemos quem somos e temos uma confiança firme em Deus, vai brotar do seu coração uma adoração. É inevitável. É inevitável. Então ele chega para Jesus e ele fala: olha, todos esses reinos, tudo que eu tenho aqui, isso eu te darei se prostrado me adorares. E aí quando nós vamos estudar no Strong, o que significa essa palavra prostrado? Diga assim: descender de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Ou seja, significa descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Sabe o que o diabo estava tentando fazer? Sugerir desce um pouco da posição que você foi colocado. Se você descer da posição que você foi colocado, então eu vou te dar isso, isso e isso. O diabo tem feito as gerações descerem da glória de Deus, descer da presença de Deus, descer da santidade de Deus, descer do compromisso com Deus, descer desse lugar de confiança em Deus. É por isso que a nossa geração está tão destruída, queridos. Deus sempre planejou de fazer você, ser humano, que também é um ser espiritual, habitar com Ele nas regiões celestes. Diga assim: eu tenho um corpo, possuo uma alma e tenho um espírito. Toca no seu corpo e fala: eu não sou só esse corpo, eu tenho um espírito. Amém? E você tem uma alma. A cartada final de Satanás é fazer com que você não volte para esse lugar de intimidade. Satanás não quer que você descubra a rota. A rota é saber primeiro quem você é. Depois que você sabe quem você é, você vai identificar o Pai. E no Pai você pode confiar independente das circunstâncias. Então a adoração vai explodir na sua vida. Não precisa fazer para ser adorador, você tem que ser primeiro. Não adianta dar adoração para Deus, nós temos que ser adoração a Deus. O plano de Satanás é que você não entenda esse lugar em Deus, que Deus te colocou. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Efésios, que eu vou te provar isso. O lugar destinado de Deus para mim e para você. Ah, Heloísa, mas eu estou passando por necessidade. Ah, Heloísa, mas eu estou enfermo. Ah, Heloísa, mas isso e aquilo. Eu quero te dizer que há um lugar que Deus reservou para você e para mim, queridos. Não importa se na nossa carne nós somos tentados ainda, se a nossa alma tem coisas para ser curado, eu preciso olhar para o plano de Deus para a minha vida e prosseguir. Abandonando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu preciso entender esse lugar. Efésios 2:6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos baixos lugares, queridos.
Não, leiam para mim, assentar onde? Isso é um lugar baixo? Isso é um lugar médio? Um lugar mais ou menos, que é baixo e médio? É isso? Então levanta a sua mão. Fala assim: Deus me fez para habitar nos lugares altos. Levanta a sua mão e fala: isso fala de posição. Isso fala de autoridade. Isso fala de patente. Fala para você, isso fala de acessos. Oh, aleluia! Oh, glória, glória a Deus. Deus não nos quer como galinhas que ficam ciscando ali naquele galinheiro. Deus fez você para ser uma águia. Não aceite nenhuma mentalidade medíocre. Quem gosta de ver você pastando é Satanás. Deus, águia, te fez para voar. Deus fez você para habitar nos altos lugares. Nos altos lugares. Essa palavra pipton, que está escrito no prostrado, é descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Quando você está passando por uma tentação, o Satanás está dizendo: desce daí, não precisa ser tão crente assim. Ai, você está muito fundamentalista. Vai lidar com o dinheiro: eu vou pegar esse dinheiro. Não vou pegar não. Não, qual é o problema? Todo mundo rouba, todo mundo faz, ninguém fica sabendo. Desce do seu lugar alto e vai para o lugar baixo. Está na frente do computador: mas você não precisa ser tão santo. Deus sabe que você precisa. Desce desse lugar alto, não precisa de tanta santidade. Vai para o lugar mais baixo, está tudo bem, é confortável. E aí, queridos, a gente percebe que o lugar de adoração, diga assim, lugar de adoração, é um lugar de se humilhar. Vocês lembram do 24 anciões que estão diante de Deus? O que eles fazem? Eles pegam as coroas, que significa honra, autoridade, patente também. E eles fazem o quê? Eles fazem o quê? Eles se ajoelham, eles adoram, eles lançam as suas coroas, no sinal de humilhação, no sinal de rendição, no sinal de entender que Deus é soberano e merece toda a honra e adoração. Diga assim para mim: o lugar de adoração é um lugar íntimo. Diga assim: o lugar de adoração não é um lugar que cabe nomenclaturas. Diga títulos. Diga assim: o lugar de adoração é só eu e Deus, ninguém mais. É um lugar de intimidade. É um lugar onde os guerreiros tiram o quê? Suas armaduras. Ora, a Bíblia diz que é para nós resistirmos o diabo, não é verdade? E que a armadura de Efésios 5 é para usar contra ele, não é? Sim ou não? Mas quando você está no lugar de adoração, não. Você tem que tirar a armadura. Tem gente que vem adorar, irmão, não deixa cair uma lágrima. A lágrima está querendo pular e não deixa cair. Porque está com a armadura. Eu sou um guerreiro. Não sinto nada. Você tem que ser assim, cabra. Quando você estiver na internet, o diabo querer que você caia lá. Entendeu? É lá que você tem que colocar sua armadura. Você tem que botar sua armadura. Quando alguém vier falar mal de uma irmã, aí você coloca a sua armadura e fala: não, Satanás, aqui não. Vai sentar com a irmã e vai resolver. Não vem falar para mim isso não. É nesses momentos que a gente usa a armadura. Agora diga assim: o lugar de adoração, tira a armadura. Tira a coroa. É para se humilhar. Diga, é para se humilhar.
reduzir a adoração a um estilo de música, worship. É fácil. Mas adoração, querido, não é cantar música lenta. Adoração é saber colocar a armadura quando precisa e tirar a armadura na hora que precisa. O diabo disse para Jesus: desce do seu lugar alto, vem para um lugar mais baixo, tira a sua armadura. Tem muito crente tirando a armadura para pessoas erradas, para situações erradas, e não consegue tirar a armadura para Deus, para adorar. Você e eu, queridos, somos chamados a nos desnudar diante de Deus no momento de intimidade e de adoração. Por isso que a adoração é tudo que o diabo quer nessa terra, é levar a sua adoração e a minha adoração. Quem não sabe quem é, não confia em Deus, infelizmente vai descer sempre desse lugar alto para o lugar mais baixo. Por isso que nós vivemos uma decadência do mundão velho, infelizmente. Agora o nosso caminho é outro. Diga assim: Deus espera de mim coisa melhor. Diga: Deus espera de mim uma atitude melhor. Diga: Deus espera de mim um posicionamento melhor. Deus tem um caminho para você. Quando eu e você adoramos o Pai, declaramos que Ele é o centro da nossa vida. Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Quando adoramos e declaramos a nossa filiação, quando adoramos, declaramos e deixamos claro no reino espiritual quem é o nosso Pai. Por isso que a adoração é tão importante. Quando adoramos, cadeias caem. Vocês lembram de Paulo e Silas em Atos 16, 25? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente o que aconteceu? As cadeias começaram a quebrar. Quem sabe quem é e confia plenamente no Pai, não tem como não adorar e não se posicionar nesse alto lugar. Esse é o destino que Deus tem para você, crente. Esse é o destino que Deus tem para você. Eu não sei em qual baixo lugar você esteja hoje, mas Deus quer te elevar. Deus quer te tomar pela mão e te libertar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Quero que você feche os seus olhos nesse momento.